Oi, gente, tudo bom? Vamos voltar então ao estudo aqui da pessoa idosa. O tema de hoje da nossa aula vai ser sobre os crimes praticados contra a pessoa idosa. Vamos lá então. Primeira coisa que é importante a gente analisar. Quando se manuseia o Estatuto da Pessoa Idosa, que nesse ano de 2018 está se fazendo 15 anos, a gente observa que tem um capítulo próprio, um capítulo específico voltado aos crimes praticados em espécie contra a pessoa idosa. Logo no artigo 95, o que está escrito ali? Está escrito o quê? Que os crimes definidos nesta lei, leia-se Estatuto da Pessoa Idosa, são de ação penal pública e incondicionada. Vocês lembram? Crimes, ações penal pública condicionada, incondicionada, certo? Isso na matéria lá de direito penal. Mas aqui o que está a dizer é que os crimes definidos nesta lei, Estatuto da Pessoa Idosa, serão de ação penal pública incondicionada. E não vai ser aplicado o artigo 181 e 182 do Código Penal. Vocês lembram que está escrito no artigo 181 e 182 do Código Penal? O Código Penal vocês sabem, né? Que fala, na verdade, da questão da isenção da pena, que não vai ser considerado crime. E qual que é a exceção que está escrito ali? Que não se aplica quando a vítima for pessoa de 60 ou mais anos de vida. Há uma discussão muito grande, inclusive doutrinariamente, se seria admissível ou não aquele, na verdade, artigo, justamente porque, volto a dizer o que eu mencionei no começo da aula, se você está pensando dentro do direito penal de garantias, de um direito penal voltado à efetivação e ao respeito de um devido processo legal, de um devido processo substancial, de uma ideia, na verdade, de direitos propriamente dito, de questão de direitos da pessoa que seria o autor dos fatos, por qual motivo não poderia ser aplicado se a vítima teria 60 ou mais anos de vida? Mas aí houve uma preocupação do legislador em resguardar os direitos da pessoa idosa, como também acontece quando é feito em face de criança, quando é feito em face de mulheres, e em outros dispositivos do Código Penal. Então, ali está expresso no Código Penal que não se aplica o artigo 181 e artigo 182, que estão dentro do capítulo próprio dos patrimônios, dos crimes patrimoniais, quando a vítima for pessoa idosa. Lembre-se, nós também temos, na verdade, agravante no Código Penal quando é aplicado em desfavor da pessoa idosa. Isso é importante que a gente saiba. Toda vez que vocês forem pegar lá agora o Código Penal, grifem quando tiverem causas de aumento em razão da pessoa idosa, agravante em razão da pessoa idosa. Como isso seria mais matéria própria do capítulo da disciplina de direito penal, eu optei por resguardar, e me limitar ao Estatuto da Pessoa Idosa. Mas é importante que você tenha essa noção e essa percepção ao estudar o Código Penal e verificar que no decorrer dele há sim outros dispositivos que falam sobre causas de aumento de pena, causas que agravam a pena e aí sucessivamente. Então vamos, na verdade, ao Código. Primeira coisa, eu trouxe para vocês aqui nos slides os artigos, na verdade, do Código do Estatuto da Pessoa Idosa, que fala sobre os crimes propriamente dito. Por que eu fiz isso? Porque, gente, ninguém lê. Assim, salvo eu que acho que gosto muito da matéria, e poucas pessoas ou não, sempre quando chega naqueles crimes contra as pessoas idosas, tá quase lá no finalzinho do estatuto, as pessoas, vamos pular, e não percebem a relevância e a importância que tem. Por quê, gente? Porque tem condutas ali que as pessoas não dão o menor respeito e são crimes. A pessoa vai ter sim a folha de antecedentes criminais suja. Ela vai sim sofrer um processo criminal. Ela vai sim ter na folha de antecedentes criminais um apontamento. E muitas vezes de condutas que ela acha naquele preconceito, naquela discriminação, de que não dá em nada. E é crime. Então vamos à tela. O artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, ele fala: discriminar a pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar por qualquer outro meio, instrumento necessário, exercício da cidadania por motivo de idade. Gente, olhe lá. Qualquer outro meio, instrumento necessário ao exercício da cidadania. Você discriminou a pessoa idosa.
Não importa onde. Ela pode estar no Poupatempo, ela pode estar no Detran, ela pode estar em qualquer local. Você discriminou a pessoa idosa. Você impediu ou dificultou o acesso dela. Você pode responder por crime. Leia-se a abrangência do dispositivo de natureza penal. Qualquer outro meio instrumento necessário ao exercício da cidadania. Por motivo que? De idade. A discriminação, gente, aqui tem um tipo penal específico. Nota-se, a pena ainda vai ser aumentada se a pessoa estiver sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Olha lá na tela. Por quê, gente? Volta a questão da relação de confiança. Se tem uma pessoa que está cuidando daquela pessoa idosa, se é responsável por aquela pessoa idosa, ela quebrou a confiança e a pena dela, portanto, tem que ser aumentada. Porque, gente, olhem lá a pena. 6 meses a 1 ano é multa. Olhem, discriminou a pessoa idosa. Fez com que ela não tivesse acesso aos seus direitos. Reclusão de 6 meses a 1 ano. Essa é a pena imposta pelo legislador. Artigo 96, portanto, foi isso que eu mencionei. Artigo 97, olha lá. Deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar a sua assistência à saúde sem justa causa ou não pedir, neste caso, socorro de autoridade pública. Você está lá dirigindo, viu pessoas idosas, poderia ajudar essas pessoas idosas, falou assim, ah não, estou cansada, estou dirigindo há muito tempo, quero pegar o feriado, e você simplesmente deixa ali aquela pessoa idosa jogada. Se você não fizer, olha lá a tela, gente, deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar a sua assistência à saúde, ou não pedir, né, sem justa causa, o socorro de autoridade pública. Isso pode ensejar crime. A pena também vai ser aumentada se acarretar lesão, né? E vai ser triplicada se ocorrer morte. Olhe de novo o preceito secundário do tipo penal. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 98. Esse eu até destaquei em verde. Por quê? Volta para mim a tela um pouquinho. Quando a gente trata da temática da pessoa idosa, a gente tem falado bastante aqui nas nossas aulas sobre a questão da violência praticada contra a pessoa idosa. Essa violência, ela pode, na verdade, ser física ou não. Partindo de uma violência física, ela pode ser considerada maus tratos, mas ela pode chegar a casos, inclusive, de tortura. E aí seria preciso, na verdade, analisar qual foi a conduta do agente e qual foi o nexo causal, qual foi o resultado, o que eventualmente aconteceu naquele caso concreto. Mas é preciso analisar a situação. A violência, a gente já estudou aqui na nossa matéria, ela é, na verdade, coibida, proibida, ela tem inclusive um reconhecimento internacional que os Estados-membros devem adotar políticas públicas visando coibir e inclusive prevenir a violência praticada contra a pessoa idosa. E a pessoa idosa, a violência pode ser feita em qualquer espaço público, seja no espaço privado, seja no espaço público propriamente dito, instituições de longa permanência, casalares. Vocês lembram? Quem está acompanhando as minhas aulas vai vendo. Eu vou dando, na verdade, um apanhado, porque há essa intersecção. Então, quando eu tenho que tratar da temática do crime, eu tenho que voltar com aquilo que eu mais ou menos mencionei em outras aulas, mas vale a pena olhar as aulas, porque eu vou conectando. Olha a tela de novo. O artigo 98. Abandonar o idoso em hospital. Gente, isso é triste, mas acontece na Defensoria Pública. A pessoa chega pra gente e simplesmente fala, eu não quero mais ficar com essa pessoa. Aí eu olho pra pessoa e falo, como assim? Não, eu não quero mais ficar. Ela dá muito trabalho, eu não quero mais, eu vou simplesmente abandoná-la. Ou a pessoa, coitada, vai pro hospital e não buscam ela mais no hospital, gente. Isso acontece. Deixam ela lá. Ah, tá sendo bem tratada, tem alimentação. Isso é abandono. Isso é crime. Abandonar o idoso em hospital é crime. Em casas de saúde também. Vamos lá de novo. Entidades de longa permanência. Só coloca na tela, por favor, porque daí os colegas conseguem ver. Entidades de longa permanência ou congêneres ou não provê suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Gente, a minha opinião seria um dever moral, óbvio, você tratar de uma maneira adequada e digna a pessoa idosa.
Olha o que a lei fala, gente. Não provê as necessidades básicas. Não dá banho, não dá alimentação, dá remédio vencido. Fazer com que a pessoa idosa coma restos. Tem pessoas idosas, gente, que comem restos. A família come primeiro e dá o que sobra. Isso é crime. Isso é absurdo, né? Isso é inaceitável. Instituições de longa permanência, isso inclusive pode ensejar uma grande responsabilidade, inclusive internacional do Brasil. Porque se o Brasil se comprometeu internacionalmente a resguardar os direitos da pessoa idosa, e o direito à alimentação, ele é um direito reconhecido não só expressamente na Constituição Federal de 88, como em tratados internacionais de direitos humanos, nós estamos descumprindo o quê? A alimentação digna. Nós estamos violando e impossibilitando o envelhecimento digno. O Brasil pode ser internacionalmente responsabilizado. Isso é grave, isso é sério. Então, é algo que, na verdade, está lá. O Estatuto da Pessoa Idosa pontuou no artigo 98. Volte para a tela, por favor. Abandonar o idoso em hospital, casa de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres que não provê suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Agora, os penalistas vão me odiar. Mas, gente, tá escrito detenção. Sinceramente, se nós estamos criando um diploma protetivo para proteger e resguardar os direitos da pessoa idosa, olha o preceito secundário do tipo. Vocês devem estar me jogando pedra, já estão querendo desligar o computador, o celular. Já falei para vocês no começo da aula. Aqui a gente não está falando de defesa. Se eu tivesse que defender na minha vara criminal ou eventualmente na minha atuação uma pessoa dessas, muito provavelmente eu diria o contrário, né? Não, ou isso e aquilo, ou eventualmente essa conduta não se enquadra, tá? Mas nós estamos falando aqui, primeiro, do ponto de vista normativo e voltado que a promoção, proteção e efetivação dos direitos da pessoa idosa, do ponto de vista ligado ao quê? A integridade, pelo menos no artigo 98. A pena fala de detenção. Isso é muito importante a gente olhar. Artigo 99, põe na tela, por favor. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos, as que eu mencionei para vocês, e cuidados indispensáveis quando obrigá-lo a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo e inadequado. Gente, a pessoa idosa, como próprio, na verdade, nós estamos aqui tratando ao longo de todas as nossas aulas, ela tem, em razão da própria particularidade da idade, muitas vezes, alguma limitação. Ela não pode carregar peso, ela não tem força para carregar peso. Não é possível que a gente tenha, como a gente já vai... Eu espero que quando vocês se tornem defensores, assim, tudo mude, brincadeira, o mundo seja melhor, mas assim, vocês vão ver no atendimento cotidiano de vocês que chegam pessoas a falar que eles têm que fazer serviços domésticos nas casas. Eu não estou dizendo que serviço doméstico não é um trabalho digno, não é isso, mas de exploração, de explorar a pessoa idosa, de fazer com que ela seja submetida a um trabalho excessivo ou inadequado. Gente, isso é crime, isso é grave, vocês não acham grave? Pegar uma pessoa de idade e submeter a um tratamento vexatório ou inadequado, aí o que o Estatuto da Pessoa Idosa faz? Pena, vamos lá, detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Então, se a pessoa for primária, vamos pensar num exemplo, nunca fez isso, aí ela vai lá e faz, ela leva uma detenção de 2 meses. Vamos lá, vocês estão estudando direito penal. A pessoa, na verdade, recebe uma pena de detenção de 2 meses, o que ela vai acontecer na pena dela? O que aparenta para um cidadão comum? Não dá em nada. Se eu praticar um crime contra o idoso, não dá em nada. Dá. Há um apontamento na folha de antecedentes criminais daquela pessoa, mas a questão é, olha a pena que está pelo legislador. Não estou dizendo aqui que tem que aumentar a pena, que isso vai resolver os problemas, que isso vai solucionar. Óbvio que não. A gente sabe muito bem que o direito penal não se resolve com aplicações de penas. A gente sabe muito bem que as pessoas não acordam um belo dia, abrem o Código Penal e decidem que crime praticar por conta da pena. É óbvio que não.
O direito penal sempre vai existir, como a sociedade sempre veio existir, e infelizmente isso vai continuar perpetuando na sociedade. Não é questão de você combater a criminalidade, não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que nós temos que elevar a pena. Não estou dizendo aqui que nós temos que pegar e ampliar a pena, e a partir de agora nós não vamos ter mais violência contra a pessoa idosa. Não. Eu só estou mencionando para vocês como o nosso legislador muitas vezes faz um recrudescimento punitivo extremamente severo em determinados dispositivos, em outros que têm séria gravidade, ele simplesmente coloca lá embaixo do tapete e ignora. Ele esquece. Isso é grave, mas isso não dá o quê, gente? Aquele clamor social, aquela revolta, todo aquele movimento, meu Deus, temos que prender todo mundo, é um absurdo, temos que solucionar o problema da criminalidade. E aí o que acontece? O legislador dá-lhe a agravar crime hediondo, dá-lhe a elevar a pena, dá-lhe a aumentar lapso temporal para progressão de regime e esquece disso. O que eu estou querendo dizer é, olha como na verdade é desconexo os argumentos, porque se o argumento fosse realmente solucionar o problema da criminalidade, propriamente dito, não é criminalidade você praticar violência contra a pessoa idosa, abandonar o idoso num hospital, fazer com que ele coma comida estragada? Então, acho que não sei se eu consegui me fazer clara, mas é algo para vocês pensarem como defensores públicos, que muitas vezes esses argumentos, eles não têm muita relevância, né? Não é o preceito secundário do tipo penal que mostra preocupação com aquela pessoa, né? Olha que curioso. Olha lá que interessante. No slide eu coloquei temas para a defensoria pública. A questão, por exemplo, do cárcere privado e a autonomia da vontade ligado às instituições de longa permanência de idoso. A gente já pontuou aqui, põe na tela para mim, por favor, de novo. A gente já pontuou aqui que isso pode ensejar crimes, a questão dos maus tratos, a questão da tortura. O núcleo da pessoa idosa e pessoa com deficiência aqui em São Paulo, nós temos um projeto de visita às instituições de longa permanência, né, aquelas públicas, né? Essa é a nossa situação de visitar, a gente tem inclusive uma autorização para fazer essas visitas em loco, salvo os absurdos que a gente recebe, né, gente? A gente oficia às vezes para essas entidades e a gente escuta respostas assim, por favor não, é mais ou menos assim, não iremos responder essa indagação, o Ministério Público está cuidando do processo. Oi? A Defensoria Pública também tem esta finalidade, esta atribuição de fiscalizar, mas não fiscalizar com viés, por exemplo, repressivo, isso também pode, mas com viés do quê? De verificar se os direitos estão sendo assegurados à pessoa idosa. E o direito ao acesso à informação, gente, ele é autorizado a todos, então deveria sim ter este acesso. A gente verifica muito em idade de longa permanência diversos crimes praticados contra o idoso, gente. Por exemplo, reter o cartão magnético, impossibilitar que a pessoa crie uma conta bancária. Já tem, na verdade, resolução do Bacen que não diz nenhum óbice para a criação de contas bancárias em favor da pessoa idosa. Ela tem o dinheiro dela, aquele dinheiro do benefício do LOAS ou da aposentadoria, que eventualmente não é utilizado para alguma demanda da pessoa idosa, pode ficar numa conta dela. Não é para reter cartão magnético, não é para não criar conta para a pessoa idosa. Não, lembre da autonomia, lembre da independência, lembre do envelhecimento digno. Tudo isso são condutas o quê? Criminais praticadas em desfavor da pessoa idosa. No artigo 100, aí eu trouxe para vocês, a gente pode olhar todas as demandas que seriam, na verdade, olha a pena, gente, 6 meses a 1 ano e multa. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público, motivo de idade. A pessoa quer ser defensor público, tem mais de 60 anos, vai dizer, não pode, meu senhor, proibido, tem 60 anos ou mais, não pode. Absurdo. Negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Você olha para a pessoa e fala, olha, não podemos mais contratar. Você já viu aquelas plaquinhas que tem assim? Procura-se mulheres, isso e aquilo, que não tenham 60 anos. Tá? Absurdo, não pode. Isso não pode, é vedado, é discriminatório e é crime. Crime para o estatuto da pessoa
idosa. Vamos lá. Recusar, retardar ou dificultar o atendimento, deixar de prestar assistência de saúde, sem justa causa da pessoa idosa. Deixar de cumprir, retardar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial. Recusar ou retardar dados técnicos para ação civil pública, quando requisitados pelo Ministério Público. Você vê? Olha o artigo 101 lá. Deixar de cumprir, fez o que eu mencionei agora, e o 102. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa à finalidade. Batata, gente, isso acontece, infelizmente, muitas vezes nos atendimentos da Defensoria Pública. Pessoas que chegam visando a famosa curatela, que eu vou me debruçar quando eu tratar do tema da pessoa com deficiência aqui no curso, porque daí eu consigo explicar para vocês dentro do modelo social da deficiência, inclusive inserido com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com a questão da Convenção Internacional, mas que muitas vezes aplica-se à pessoa idosa também. Ela chega com a ideia de fazer a curatela, a pessoa idosa, né? Porque ela quer, desta vez, fazer um empréstimo em nome da pessoa idosa. Uma vez, gente, chegou uma pessoa que, juro por Deus, a ligação tá gravada, então eu nem posso fazer palavrões nem nada. Mas assim, você olha e você pensa, meu Deus, como pode uma pessoa ligar no 0800 da Defensoria, agendar um atendimento, esperar a fila, ser atendida para chegar na frente de um defensor e virar para ele e falar, justamente agora que chegou na minha vez, eu não vou poder ficar com a curatela da minha mãe? E eu virei para ele e falei assim, para a finalidade única e exclusivamente de financiar um veículo, o senhor não pode. Mas todos os meus irmãos fizeram, todos os seus irmãos praticaram crimes, porque se sua mãe não concordou, ou ela não tinha condições de, não funciona assim. Aí eles ficam tudo com os olhos arregalados, assim. Mas vocês estão me ouvindo? Mas gente, é crime, ó. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, qualquer rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade. Quem tem que decidir para onde vai o dinheiro é a pessoa idosa. É ela a beneficiária daquele dinheiro. No artigo 106, 107, 108, eu mostro a questão da coação, quando você coage a pessoa idosa a contratar, doar, testar, otorgar procuração, lavrar uma ata notarial que vai beneficiar, obviamente, a outra pessoa e não a pessoa idosa. Lembra do Pacto de Corvina? Os contratos, na verdade, que acontecem de herança de pessoa viva? Olha aí, o crime aí sendo amplamente observado pelo Estatuto da pessoa idosa. Induzir a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, otorgar procuração. Procuração é algo extremamente grave, gente. As pessoas não têm noção. Você está otorgando alguém a atuar no seu nome, a te representar. Isso é extremamente graves. Olha lá no artigo 103, 104, eu botei de verdinho, inclusive. Reter o cartão magnético, conta bancária relativa a benefício ou pensão do idoso, ou qualquer outro documento com o objetivo de assegurar o recebimento e ressarcimento de dívida. Não pode ficar com o cartão do idoso. Isso não pode, isso é crime, gente. Isso é crime. Isso é abusivo. Olha o que também a gente não pode no artigo 105. Exibir ou vincular por qualquer meio de comunicação, informação, imagem depreciativa ou injuriosa à pessoa do idoso. Não pode isso, gente. Isso também é crime. Detenção de 1 a 3 anos. E por que é importante a gente ver? A questão das delegacias especializadas, que eu volto a falar. Há um projeto, na verdade, de lei, um projeto de 2017. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto, né? Que torna obrigatória a criação de defensorias especializadas em municípios que tenham mais de 100 mil habitantes. Por quê? É um espaço, gente, espaço de acolhida, espaço de recebimento, é um espaço que vai ouvir a temática, envolver a pessoa idosa. Assim como é importante uma delegacia, as DDMs, né, as delegacias voltadas à proteção, promoção e efetivação dos direitos das mulheres, também é preciso uma delegacia especializada. Ou você acha que a pessoa, gente, que está lá, imagina um caso, chega a pessoa idosa para relatar. Olha, eu estou sofrendo abuso, eu estou sendo tratada de uma maneira discriminatória pela minha família, eu estou tendo que fazer trabalho forçado, eu estou tomando remédio vencido, eu não estou tomando banho. Até a pessoa falar isso já passou bastante tempo. Aí chega uma operação com roubo, sequestro, várias pessoas presas. Quem você acha que a delegacia vai se debruçar a analisar? Por isso que é preciso espaços específicos, espaços de acolhimento. E isso está dentro do quê? Da própria diretriz. Quando o Brasil ratifica tratados internacionais de direitos humanos e se compromete internacionalmente a adotar todas as medidas cabíveis, criar uma delegacia especializada também pode ser isso. Porque é um espaço onde a pessoa idosa vai ser ouvida, escutada, acolhida, contemplada.
Precisa ter assistente social, precisa ter psicólogo, precisa ter essa equipe multidisciplinar, assim como também deveria ter e deve ter nas delegacias voltadas à proteção das mulheres. É importante a gente ainda lembrar que se aplica a Lei Maria da Penha também à pessoa idosa. A pessoa idosa também pode procurar, quando vítima de discriminação em relação a gênero, tal, também procurar a delegacia da mulher. Já aconteceu de pessoas idosas me procurarem e falarem: ah, doutora, eu fui na DDM e disseram que não é lá. Não, gente, a pessoa idosa também pode ser atendida lá. Ela é mulher. Lembra que eu falei pra vocês? Antes dela ser pessoa idosa, ela é ser humano, ela é uma mulher. Ela tem condições totais de ser atendida ali. Nós temos também o Disque 100, tá na tela lá, ligado à questão do Ministério dos Direitos Humanos, recebe denúncia contra a violação desses direitos e é muito importante que aconteça. E olha o que aconteceu, na verdade, que eu trouxe para vocês, até para mostrar a questão dos benefícios aplicados, porque eu destaquei a questão das penas aqui no Estatuto da Pessoa Idosa para vocês verem que o Supremo Tribunal Federal, ele já se manifestou em possibilidade de aplicar a suspensão condicional do processo aos delitos previstos no Estatuto, né, a qual possibilitou apenas a utilização do procedimento sumaríssimo, ou seja, a aplicação, na verdade, da Lei 9.099, visando uma celeridade de trâmite processual, de celeridade, mas não de aplicação de medidas despenalizadoras existentes, qual seja, suspensão condicional do processo, transação penal ou outros, na verdade, institutos despenalizadores. Porque os crimes praticados contra a pessoa idosa não seriam considerados de baixo potencial ofensivo, ainda que eventualmente no preceito secundário do tipo eles estivessem dentro da abrangência dos juizados especiais criminais. Nota-se que essa decisão, ela teve, na verdade, como escopo outras decisões do Supremo Tribunal Federal e isso, inclusive, houve essa interpretação. Eu destaco para vocês aqui no acórdão que está na nossa tela, que é isso. Aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa não ultrapassa 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099. Só que não se aplica aos institutos despenalizadores, pelo menos no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Como defensor público, se você vier defender o autor, aí você vai alegar que é direito penal subjetivo, aí você vai ter que fazer outras defesas. Mas quando você está aqui em defesa da pessoa idosa, seria isso. E nós temos um julgado extremamente recente, saiu agora em agosto de 2018, reconhecendo uma interpretação conforme, aplicando-se o quê? O benefício da celeridade processual, mas não, na verdade, os institutos despenalizadores. Então é isso que eu tinha para falar com vocês sobre a questão voltada aos crimes praticados contra a pessoa idosa. É muito importante que a gente tenha em mente que nós estamos falando do grupo vulnerável pessoa idosa e não, na verdade, da defesa do autor da infração penal.